Folha TV, apoio Plainge. HDL, LDL, siglas dos colesteróis chamados bom e ruim. Você vai saber por que é importante fazer exames regularmente e prestar atenção nos índices e ainda como o resultado mexe diretamente com o coração. O colesterol é uma espécie de gordura presente no sangue. O problema é quando as placas vão aumentando e se acumulando até a obstrução. Quando se forma um coágulo acima da placa de gordura, é um infarto. Ou seja, os níveis de colesterol estão diretamente ligados à saúde do coração. O coração, como uma bomba, ele bombeia para os vasos sanguíneos, as artérias. E o colesterol ele se deposita justamente nas artérias, né? Levando a alterações, dependendo assim, o depósito do colesterol. Por exemplo, se ocorre no cérebro, pode levar a um derrame, acidente vascular cerebral. No coração, a infarto. Nas pernas, por exemplo, a insuficiência arterial periférica, aqueles pacientes que têm dor ao caminhar, né? Nos rins, pode levar a insuficiência renal. Em geral, quando não há fatores de risco, esses são os valores de referência. Para o colesterol total, o índice ideal é até 200. Para o LDL, o chamado colesterol ruim, até 100. Mas abaixo de 130 é aceitável. Acima de 160, alerta. E maior ou igual a 190 é considerado muito elevado. Para o HDL, chamado de colesterol bom, o ideal é estar acima de 60. E sabe qual é o maior problema? Não há sintoma, só quando já é grave. O colesterol não dá sintomas, só quando, por exemplo, ele está realmente obstruindo algum ponto, dificultando a circulação em alguma área que ele vai dar sintomas. Por exemplo, no coração, o caso mais clássico é a angina de peito, aqueles pacientes que têm dor, por exemplo, quando andam, ou infarto mesmo, aqueles pacientes, né? No cérebro, às vezes a primeira manifestação no colesterol alto pode ser o derrame. O histórico familiar conta e muito. E para saber como anda o colesterol, só mesmo com exames de sangue. O ideal é que eles façam parte do check-up regular. Então, se tiver alguém na família ou que tenha o colesterol alto, né, ou que tenha doença cardíaca, indivíduos mais jovens, mesmo crianças, adolescentes, devem fazer pelo menos uma dosagem como screening. Senão, em geral, pacientes acima de 30, 35 anos têm que começar a fazer avaliações para avaliar seu colesterol. Um problema que começa cada vez mais cedo. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 20% das crianças e adolescentes de 2 a 19 anos têm excesso de gordura no sangue. Desses, 45% têm o HDL, o colesterol bom, baixo. E 8% tem o LDL, o colesterol ruim, alto. Então hoje a própria alimentação mudou, com pai trabalhando fora, mãe trabalhando fora, todo mundo tem que ter um estilo de vida muito mais dinâmico. Então a comida é uma comida muito mais industrializada, os lanches são também industrializados, existe muito mais lanches, fast foods e muito mais fritura. Menos atividade física, então pela própria segurança, antes essas crianças ficavam muito mais ao ar livre, corriam, brincavam muito mais. E então isso tudo contribuiu para o aumento dessas taxas de colesterol. A médica lembra ainda que hoje existe uma preocupação maior com a saúde e com a medicina preventiva vem o diagnóstico precoce.
Em alguns casos específicos, é preciso ter cuidado redobrado, principalmente nos grupos considerados de risco. Muitas crianças de sobrepeso, obesidade, que tenham alguma patologia, que tenha a pressão alta, diabetes. Então, essas, sim, elas têm que ser investigadas mais cuidadosamente. Assim como nos adultos, em muitos casos o colesterol alterado não precisa ser tratado com medicação. Existe também a doença, o colesterol aumentado, por uma alteração genética. Então, é o gene, já tem ali algum probleminha, e isso, mesmo a criança magrinha, que se alimenta bem, o próprio organismo, ele faz esse colesterol ruim, e esse colesterol ruim é aumentado. Então, esses são os casos que necessitam de medicamento. Salada, muita salada. Legumes, verduras e frutas não faltam na geladeira da Márcia. Ela é disciplinada quando o assunto é alimentação e atividade física. Foram mudanças que não foram radicais, foram pequenas, mas que foram ficando. O arroz integral, que passou a ser um hábito durante a semana, os desnatados, né? A comer bastante fibras, alface, legumes, começar todo dia a comer frutas, né? Então, isso foi colocando e não foi voltando mais. E, junto com isso, com a alimentação, a atividade física. Mas nem sempre foi assim. A mudança veio depois de um susto. Há pouco mais de 10 anos, acima do peso, ela tomava remédios para emagrecer. A taquicardia a fez procurar um cardiologista. O colesterol estava nas alturas. Para ajudar, o histórico familiar não era bom. Foi uma surpresa e não muito agradável, né? Porque foi no exame de rotina que eu descobri que meu colesterol estava muito alterado, né? Então, não foi uma surpresa boa. A minha mãe tinha perdido um irmão com menos de 50 anos, um sobrinho com menos de 50 anos, e o meu pai também já perdeu 2 irmãos com problema de coração. Então, veio toda essa preocupação, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer meu tratamento, né? Por garantia, faz acompanhamento anual com o cardiologista e com o endocrinologista. E ela já tem metas para o fim do ano, correr 10 quilômetros. Bom, minha meta é chegar no meu grupo de corrida. Hoje a gente corre, eu estou correndo na faixa de 5 e 6 quilômetros, e a minha meta é chegar a correr os 10 quilômetros. O próprio professor de vôlei, que já me conhece há 10 anos, Márcia, dá para perceber que mudou o teu condicionamento, né? Lógico que não é nenhuma atleta profissional, mas dentro das minhas limitações, assim, é uma satisfação. Eu fico assim bem orgulhosa das coisas que eu vou me propondo e que eu vou conseguindo. O segundo susto foi no ano passado. Com todo o histórico familiar, a Márcia decidiu que o filho, de 13 anos, deveria fazer um exame de sangue. O colesterol dele estava alterado também. Com o acompanhamento de uma nutricionista, o Pedro também teve que mudar a rotina. Já jogava futebol, incluiu a natação, que acabou deixando no inverno. Agora busca uma segunda atividade. Mudança mesmo foi na alimentação. Mudou. Antes, no meio da semana, nada de salada, massa, muita massa, arroz, só arroz branco, normal, e muita fritura. Depois que eu descobri que o meu colesterol estava alterado, era salada todo dia, arroz integral 3 vezes por semana, no mínimo, e fritura só de vez em quando também. Só no fim de semana aí que eu dava uma extrapoladinha de vez em quando, Mas ele confessa, não foi muito fácil. No começo foi um pouquinho difícil, que eu queria, mãe, quero fritura, não sei o que, eu quero minha massa. Mas passou um mês ali, você vai acostumando. Mês que vem, Pedro vai refazer os exames de sangue. Com toda essa mudança de vida, a expectativa é que o resultado apareça. E mesmo assim, pensa que ele vai relaxar? Porque de vez em quando, no meio da semana, é arroz branco, daí eu melhoro. Todo dia arroz integral, sem fritura nenhum dia na semana. Melhorar.